Olá, feliz 2024, boa tarde, excelente estar com vocês aqui, iniciando as lives aqui de 2024 da Radar. Nós já tivemos algumas, com a Samantha e o Eduardo falando sobre o nosso MBA, nosso lançamento aqui na Radar. E hoje eu inicio as lives de 2024 com os temas aí relacionados à gestão, interessantes para vocês, com dicas, principalmente hoje as dicas essenciais para a gente começar a gestão do escritório em 2024. Excelente estar com vocês, vamos lá. Vamos começar as dicas para 2024. Bom, a gente tem que começar 2024 com tudo, né? Tem que começar pensando no escritório enquanto empresa, enquanto organização. Tem isso, né? Mas vamos lá. 2024 a gente precisa começar com tudo. E eu preparei para vocês aqui um checklist para vocês pensarem no escritório e identificar aquilo que vocês precisam corrigir para começar 2024 com tudo, tá? Primeiro ponto que a gente precisa realmente observar para 2024 é a questão financeira, né? Nós estamos de olho aí nas projeções financeiras para o ano, em termos de país, em termos de mercado, e o escritório de advocacia não pode fugir disso. Grandes especialistas em finanças têm sinalizado que a grande questão para 2024 vai ser realmente o fluxo de caixa. Então, nós precisamos estar atentos ao fluxo de caixa do escritório de advocacia. Temos que ter dinheiro em caixa. É um ano que os financistas vêm trazendo que quem tiver dinheiro em caixa é que vai conseguir sobreviver. Então, estar muito atentos a não fazer dívidas, a buscar cada vez mais ter dinheiro em caixa para qualquer emergência, qualquer situação. Então, estar já de olho nesse fluxo, saber exatamente como é que vai estar a projeção para o teu ano, sentar e pensar sobre esse projeto até o final do ano, quer dizer, todas as tuas contas a pagar e receber, ter plena consciência disso. E principalmente ter a projeção, já saber exatamente o que vai entrar e o que precisa sair, enfim, ano a ano, né? Ano a ano, mês a mês, para que vocês possam de fato ter um planejamento anual a respeito disso e saber exatamente quanto de dinheiro vocês terão em caixa. Então, muita atenção ao fluxo de caixa, e dinheiro em caixa é tudo. Tá? Então procurem dar uma olhada nisso, organizar o escritório dessa forma, planejar aí todo o mês a mês, para que não tenha nenhum dissabor aí no meio do caminho, né? Então, como as projeções não são lá muito favoráveis a respeito da parte financeira, nós estamos num ano ainda de algumas instabilidades, então essa organização ela é fundamental. Também um outro ponto de atenção importantíssimo, atenção na carteira dos inadimplentes. Então vocês precisam ter uma atuação forte em relação aos clientes inadimplentes, né? A gente sabe que muitas das vezes os nossos clientes enfrentam alguns problemas, acabam não priorizando o pagamento do escritório de advocacia e acaba ficando ali aquela carteira inadimplente, então tem que ter uma forte atuação, procurar não deixar de um mês para o outro, quer dizer, acompanhar mesmo esse inadimplente, fazer as concessões devidas, parcela o que precisa ser parcelado, mas lembrando, né, o que a gente precisa ter dinheiro em caixa. Então não adianta nada faturar alto, mas eu não recebo, não resolve nada. Então nós precisamos ter essa atenção, tá? Então uma forte atuação na carteira do inadimplente. Vocês precisam ter esse controle muito certo, verificou que o cliente não pagou, já entra em contato, conversa, negocia, já pega uma previsão com ele de quando que ele vai poder fazer o pagamento e não deixar simplesmente a coisa acontecer e aí depois vocês chegarem à conclusão de que vocês estão com um valor de inadimplentes muito alto. Então, forte atuação
para o cliente inadimplente, tá? Cuidar aí dessa carteira. Também reavaliar os custos fixos do escritório. Então, faça uma boa revisão de todos os fornecedores do escritório. Então, a conta de água, de luz, internet, enfim, tudo aquilo que vocês puderem rever e tentar conseguir um custo menor, né? Então, assim, fazer essa revisão é imprescindível agora já nesse início de ano. Verificar o que vocês conseguem diminuir aí desses custos, tá? Então, fazer essa revisão dos custos fixos do escritório, renegociar com o fornecedor, tentar trocar o fornecedor que não for possível, então buscar aí ao máximo fazer essa redução de custos. Isso também vai fazer com que vocês tragam dinheiro para dentro do escritório e fica ali um caixa mais saudável, tá? E também, que é a última dica da parte financeira, é fazer uma reavaliação desse fluxo que vocês têm de recebimento dos honorários. Não raras às vezes a gente escuta muito dos nossos clientes, enfim, de advogados, colegas, falando sobre como eles sentem que deixam dinheiro na mesa. A gente percebe isso também nos nossos diagnósticos, né? Então, eu não tenho uma atuação forte, por exemplo, no recebimento dos honorários de sucumbência, né? Eu às vezes acabo deixando, ou eu não tenho um fluxo muito correto de recebimento desses meus honorários, então eu fecho um contrato lá que eu faço uma previsão de pagamento na entrada, né? Quando logo eu vou distribuir a ação, depois eu tenho um outro recebimento, quem sabe na liminar ou ali na sentença, ou chega ali na sentença eu acabo não cobrando o que eu deveria cobrar. Então, assim, ter um fluxo bem correto desse recebimento de honorários, com controles, né? Sabendo que aconteceu o evento, eu já tenho que faturar aquele evento. Esse controle é fundamental. E, claro, se você tem um sistema de gestão, isso é muito mais fácil de fazer dentro do sistema de gestão. Se você não tem, você precisa fazer esse controle manual, mas de qualquer forma você precisa ter esse controle e tem que ter um fluxo, isso muito certo. Se você não consegue fazer isso sozinho, você tem um auxiliar administrativo no teu escritório, você vai lá e você combina com esse teu auxiliar para que nos eventos, né, todo mundo esteja atento, exista uma agenda para isso, né, uma agenda para fazer essa cobrança. Tá? Então é fundamental ter esse controle aí do recebimento de honorários para que você não deixe dinheiro na mesa, tá? Importantíssimo. Então lembrando, né, para 2024, na parte financeira, a dica é dinheiro em caixa. Eu tenho que ter cada vez mais dinheiro em caixa e eu tenho que fazer de tudo para que esse dinheiro fique no meu caixa. Então, não posso, né, deixar inadimplente, eu não posso simplesmente ter custos altos, eu tenho que fazer o máximo possível para ter esse dinheiro dentro do escritório, né? Evitar dívidas, evitar financiamentos, evitar empréstimos ao máximo possível e buscar cada vez mais faturar, mas receber, né? Receber é importantíssimo, não adianta nada faturar, eu faturei tanto, né? Mas e aí, recebeu quanto? Então, essa aí é a dica de ouro para 2024, tá bem? Muito bem, vamos falar aí agora sobre organização dos processos no escritório, né? No que isso vai me trazer, que é uma dica essencial, dentro do nosso checklist para 2024, a organização dos processos no meu escritório são fundamentais para quê? Até para que eu possa ter essa melhor organização nesse meu fluxo de caixa, nas minhas contas, né, a receber e a pagar, enfim, e também nessa questão dos honorários. Vocês precisam ter realmente uma organização muito certa do banco de dados de vocês. Seja que o banco de dados seja no teu sistema de gestão, ou ele seja, de repente, no próprio uma planilha Excel que você tenha, que é o que a gente não recomenda, né? Mas, enfim, no teu banco de dados. Você precisa saber exatamente quantos processos você tem na sua carteira, se esses processos realmente estão ativos ou não. O que a gente percebe muito é que o escritório acaba deixando isso de lado e não faz um saneamento da sua base de dados. Quando vê, tem lá, mas quantos processos você tem na sua carteira? Você precisa saber dizer, né? Muitas vezes a gente faz diagnóstico com os escritórios e a gente pergunta, qual é a sua base ativa? O sócio diz, não sei. Um sócio de escritório de advocacia não pode dizer não sei. Ele tem que ter esse número na ponta da língua. Se ele não tem esse número na ponta da língua, ele já não tem gestão no seu escritório. Então você precisa saber, você tem que ter certeza da tua base ativa. Quantos processos você tem no seu escritório?
Ah, Elisa, mas eu trato com consultivo. Não tem problema, você precisa saber no seu consultivo. Você precisa saber quantos projetos você tem no seu escritório, quantas demandas consultivas você tem, quantos pedidos de pareceres você tem, quantos você já teve durante o mês, porque muitas vezes no consultivo, né, ele já entra e sai, ou seja, ele ativa, depois ele já encerra, porque você entregou o serviço para o cliente de uma forma até mais rápida, mas você precisa ter isso mapeado, você precisa saber quantos você tem ou quantos você realizou naquele mês. Então eu recomendo para todos, nesse início de ano, já começa o ano com o pé direito, faz um saneamento da tua base ativa. Vai lá e verifica realmente se todos os processos estão ativos, em que fase eles estão, anota isso no sistema de gestão, corrige cadastro, coloca todos os dados possíveis ali, do cadastro de pessoas, reorganiza essa base de dados, verifica se os dados do cliente estão atualizados, né, para eventual comunicação, e principalmente atualiza lá a fase, descreve no andamento qual é a fase processual, enfim, resumidamente como é que está a situação daquele processo, vê se tem alguma ação a tomar. E principalmente coloca lá também todos os dados principais do processo, né? O nome do cliente, tipo de ação, a vara, o foro e o valor da causa, né? Importantíssimo saber o valor da causa. Já vou explicar por quê. Porque quando eu consigo gerar relatórios do meu sistema, em que eu sei exatamente a minha base ativa, eu sei quantos processos eu tenho na minha base que estão realmente tramitando, eu já sei a quantidade de trabalho que eu tenho. Se eu tenho essa base de dados correta, tipo de ação, comarca, foro, órgão julgador, eu consigo gerar relatórios e eu consigo saber dessa minha base ativa onde é que as minhas ações se concentram, em que comarcas se concentram, que tipo de ação eu tenho e principalmente em relação ao valor da causa, qual é o ticket médio das minhas ações. Com isso eu consigo saber como é que é o meu escritório. O meu escritório é um escritório que tem ações mais complexas, menos complexas, com valores altos ou não, que valores estão envolvidos. Então isso é importantíssimo, eu ter esses dados na minha base, sanear a base de dados de vocês para que vocês tenham esses números e que vocês possam gerar esses relatórios e saber exatamente qual é a fotografia do escritório hoje. Tá? Então eu recomendo fortemente isso. Façam um saneamento da base de dados e gerem esses relatórios para que vocês possam saber. A gente não gerencia aquilo que a gente não mede, tá? Então é importante saber isso e para que vocês possam ter esses números. Quantos processos entram, quantos processos saem, quantos eu tenho na minha base de dados, a minha distribuição da carteira, que tipo de ação, valor médio dessas ações, importante saber. E aí com isso você consegue já ter uma ideia de como é que teu escritório está e que tipo de pessoas você precisa ter no seu escritório. Se você tem um ticket médio muito alto, você já sabe que você não pode ter advogados tão júniores assim na sua equipe, né? Então por isso que é importante você ter essa noção. Então checklist, primeiro, eu preciso conhecer o que eu tenho, eu preciso saber qual é a minha carteira. Então eu gostaria muito de saber que quando alguém perguntar para vocês se vocês sabem qual é o número de processos da base, como é que é a carteira de vocês saibam dizer isso na ponta da língua, né? Então isso já sinaliza que vocês têm gestão sobre o escritório. Se vocês não têm esse conhecimento, esses dados, passam até porque esse é o primeiro passo para dizer, eu tenho meu escritório profissionalizado, eu tenho gestão efetivamente sobre o meu escritório, tá? Então gostaria muito de depois ouvi-los, saber que vocês fizeram essa tarefa de casa e que vocês sabem exatamente como é que está a carteira de vocês aí no escritório. Maravilha! Tá? Então essa é a segunda dica aí essencial de gestão, que é a organização dos processos, ter essa consciência sobre a carteira de vocês, tá? Outra questão importantíssima que eu tenho que trazer para vocês aqui como checklist, né, de gestão para 2024. Eu preciso ter um olho no mercado e um olho no cliente, tá? Então assim, se eu não tiver esses dois olhos aí voltados para isso, eu também vou acabar tendo problemas de gestão no meu escritório ou eu não faço gestão no meu escritório, né? Eu simplesmente só vou cuidando dos processos que chegam e tal e vou
fazendo o ano correr dessa maneira. Então eu tenho que ter um olho no mercado e eu tenho que ter um olho no cliente, tá? Então eu tenho que saber como é que a minha concorrência está tratando os processos. Eu preciso conhecer os meus concorrentes da minha área de atuação. Então se eu perguntar para você, você sabe quem são os seus principais concorrentes na sua área de atuação? Você tem que saber dizer. Então essa já é uma dica essencial, eu preciso saber quem são. Se eu não consigo nem dizer quem são, porque eu não faço ideia quem sejam, eu já não tenho gestão também sobre o meu trabalho, sobre o meu escritório. Então vamos lá, conhecer quem são os seus concorrentes na tua área de atuação. E mais, não só conhecer, mas vocês precisam acompanhar o que os concorrentes estão fazendo. Como é que eu acompanho? Acompanha pelas redes sociais, né? Muitas vezes eles estão lá, estão publicando, estão fazendo posts, estão produzindo conteúdo, eles já estão mostrando o que estão fazendo, né? Então é importantíssimo eu saber o que o meu concorrente faz e como ele está fazendo. Então esse é um primeiro passo, que é fazer esse acompanhamento via redes sociais. Também quando vocês estão participando de eventos na OAB, eventos jurídicos de um modo geral, você também está lá conhecendo. Então recomendo que frequentem esses eventos jurídicos, frequentem a OAB, porque vocês vão lá saber exatamente o que cada concorrente está fazendo. E uma outra questão também importantíssima que eu preciso salientar para vocês é o nosso Bente e Negócios da Radar, né? Nós criamos aqui na Radar esse projeto novo que é Bente e Negócios. Esse Bente e Negócios é um grupo, tá, de advogados, enfim, que a gente vai organizar aqui na Radar. A gente já vai ter a nossa primeira reunião na última semana de janeiro, então corre se inscrever no nosso Bente e Negócios da Radar, tá? Se quiserem mais informações, nós temos ali nas nossas redes sociais, mas também se quiser mandar um direct pedindo o link para se inscrever, basta pedir pelo direct e a gente já manda o link para você. Nesse Bente Negócios, a gente vai organizar os escritórios em grupos conforme o porte do escritório, né? Ou conforme o número de colaboradores, foi o critério que nós escolhemos para fazer, e ali dentro desses grupos a gente vai conversar, vai discutir e vai falar sobre isso mesmo, sobre benchmarking. O que é o benchmarking? É saber o que o mercado está fazendo. Então, um ambiente seguro para que a gente possa efetivamente trocar, compartilhar informações e conseguir com isso saber as tendências de mercado, as melhores práticas, aquilo que de fato funciona e não funciona. Isso é muito inovador para o escritório de advocacia. A gente precisa fazer isso, a gente precisa estar mais perto dos nossos concorrentes e saber que concorrente, ao mesmo tempo que está ali concorrendo conosco, é nosso aliado também, porque ele está sofrendo as mesmas dores, as mesmas questões que a gente, então a gente precisa conhecer. Poxa, eu estou vendo aqui que tem um escritório que está fazendo isso, está fazendo aquilo, deu certo, funcionou, vou fazer aqui também. Claro que o segredo do sucesso de cada escritório, cada um tem o seu, e ali óbvio que isso não vai ser compartilhado, mas as melhores práticas, aquilo que se faz, o sistema de remuneração mais adequado para aquele teu escritório, pelo porte, pela atuação, enfim, por tudo isso vai ser compartilhado, né? Como é que eu remunero, como que eu incentivo a minha equipe, como que eu lido com os desafios do dia a dia. Então, conhecer a concorrência é fundamental, né? É extremamente importante, e com isso a gente vai ter esse ambiente seguro de informações, organizado por mim, pela Samantha. Nós vamos estar ali nas reuniões, conduzindo essas reuniões, para que de fato essa troca seja uma troca muito saudável, compartilhada efetivamente, de que todos ali estejam com esse intuito de discutir e conversar sobre os seus desafios e tentar encontrar essas soluções. Então, espero vocês aí nesse nosso grupo de Bente Negócios, que vai ser sensacional. Essa é uma outra forma de você saber e conhecer como é que a concorrência está trabalhando, está atuando, né? Compartilhem com seus colegas também, saber que existe essa possibilidade de conversar com outros advogados sobre esses temas num ambiente seguro, tá bem? Então, conhecer a concorrência é fundamental para que vocês possam efetivamente saber o que está acontecendo.
E ali um olho no mercado e um olho no cliente. Como é que eu vou saber exatamente quais são as tendências e o que o meu cliente quer? O que o seu cliente quer, ele vai te dizer através de uma pesquisa de satisfação, tá? Então, algumas atuações que nós não tínhamos o hábito de fazer para a gente como ele quer ser atendido. Então nós precisamos fazer essa pesquisa de satisfação. Hoje você consegue fazer formulários muito fáceis no Google Forms, enfim, tem outras plataformas que você consegue também utilizar para mandar para o seu cliente para que ele te responda e ele te dê esses dados, né? Então, por exemplo, o que você gosta mais no escritório, como é que você gosta de ser atendido, o que você gostaria que o escritório fizesse a mais. Então, assim, eu tenho que estar de olho no mercado e o olho no meu cliente, só tem uma forma de eu saber o que ele quer. É saber já esse cliente que já está dentro da minha casa, que é mais fácil eu mantê-lo, o custo da manutenção de um cliente e também para que ele te indique para outros clientes. Isso é a forma melhor de prospecção, é você medir esse nível de satisfação. Então eu recomendo fortemente fazer uma pesquisa de satisfação, né, com os clientes, para que você consiga ter esses dados que são tão precisos, né? Se você quiser alguma ajuda de como organizar, estruturar essa pesquisa de satisfação, a gente está aqui também na Radar, prontos para te atender nesse quesito. Se vocês quiserem, a gente pode fazer ali uma consulta avulsa e a gente faz ali uma sessão, uma reunião em que a gente organiza e estrutura isso para você, essa pesquisa de satisfação, para que você seja bem assertivo e para que o cliente te responda e você consiga coletar esse dado de uma maneira bem fácil, bem eficiente, tá? Só nos chamar ali, a gente ajuda vocês também nesse ponto, tá? Então fazer uma pesquisa de satisfação é fundamental para ter esse feedback, né? E muito real, muito autêntico, vai fazer com que você já saiba exatamente o que o mercado também quer de você, o que os nossos clientes querem da gente, né? Então é importante isso também. E aí, para a gente fechar a nossa consultoria aqui, a nossa live, a gente precisa definir as metas para 2024, né? E você já definiu as suas metas para 2024? O que você quer buscar? Se eu não definir, eu não sei nem o que eu vou querer, nem o que eu vou conseguir com isso. Se eu não defino exatamente as minhas metas, eu não tenho nem como depois medir nenhum resultado. Como é que o ano foi? Como é que eu consigo depois saber no final de 2024 se eu alcancei os meus objetivos ou não? Então eu preciso definir metas, e essas metas bem claras, bem definidas, metas atingíveis, né? Mas não metas muito confortáveis, porque eu sempre dou essa dica: se a meta está confortável, não é meta, tá? Então ela tem que ser um pouco desconfortável, ela tem que gerar aquela ansiedade de será que vou conseguir, né? Mas também ela não pode ser inatingível. E mais do que qualquer outra coisa, tem que ter comunicação clara e objetiva dessas metas. Não adianta também o sócio definir a meta, guardar para ele e depois exigir da equipe, e a equipe nem sabe do porquê que ela está trabalhando e para que ela está trabalhando. Então defina a meta, compartilhe com a sua equipe, faça uma reunião, esclareça quais são as metas, quais são os objetivos do escritório para aquele ano, deixa aberto para que a equipe compartilhe com você e diga: olha, eu acho que essa meta está ok, eu acho que a gente pode tentar alcançar dessa forma, também para que eles tragam os desafios que eles já enxergam para conseguir aquela meta, para que vocês já possam ir pensando e desenhando as possíveis soluções e as formas de vocês transporem esses obstáculos que eventualmente eles venham a ter. Então, assim, compartilhe com a equipe, né? Façam esse movimento, é importantíssimo. Às vezes, mesmo um advogado mais júnior, ele tem ideias interessantíssimas para compartilhar com vocês, coisas que talvez vocês não tenham pensado, né? Então, tragam isso para a equipe e vejam como a equipe vai se engajar no projeto com vocês. É importantíssimo ter esse compartilhamento, essa definição aí de metas compartilhadas e que vocês juntos possam buscar as soluções e a forma de alcançar esses resultados aí tão importantes para o escritório, tá? Então, assim, a gente recomenda que vocês façam esse compartilhamento com a equipe para que, de fato, vocês consigam alcançar os resultados em conjunto.
É importante isso, e às vezes a gente vê muito escritório reclamando que a equipe não está engajada e tal, mas você engaja a tua equipe? Então, essa é uma pergunta que talvez você precise fazer, né? Até como um checklist aí para 2024. Faz um exercício de autoavaliação. Será que eu realmente engajo a minha equipe? Como eu faço isso? Eu compartilho realmente as metas? Eu faço esse exercício com eles? Eu ouço a minha equipe? Será que eu ouço? Será que eu realmente estou ali atento ao que eles dizem? Será que eu levo em conta também? Porque não adianta só escutar, né? Eu escuto e ignoro aquela informação, entra por aqui, sai por ali. Não, será que eu realmente estou escutando? E será que eu pondero e falo, olha, gostei da tua ideia, mas tem essa situação, tem essa, vamos trocar, vamos tentar elaborar melhor isso, vamos fazer em conjunto? Isso é engajar a equipe. Tá? Então, não dá para a gente reclamar, dizer que a equipe não é engajada, mas quais as ações eu faço? Então, normalmente, quando a gente percebe que o escritório fala, que os sócios dizem, né, não vejo minha equipe engajada, primeira coisa, faça um exercício. Será que eu realmente engajo essa equipe? Será que eu crio esse ambiente propício para esse engajamento? Ou será que eu só estou aqui dando orientações, conduzindo e sem escutar a equipe, sem saber o que eles querem, sem saber o que eles falam, o que eles pensam, sem compartilhar realmente essas ideias? Então, se eu consigo fazer isso, realmente eu estou, né, dentro do meu checklist de 2024, eu estou caminhando para uma gestão muito mais eficaz. Então, rememorando lá todos os nossos pontos, né? Então, lembrando, né, gente, fluxo de caixa, né? Quem tem dinheiro em caixa é rei. Para 2024, estar muito atento com isso, né? Então, vai lá, olha os inadimplentes, traz o recebimento desses valores, acompanha a sucumbência, revê aí o fluxo de honorários, do recebimento, se está tudo certinho, se eu não estou deixando dinheiro na mesa. Faz um saneamento da sua base de dados, verifique efetivamente quantos processos você tem, seja possível, né, você dizer, eu sei quantos processos eu tenho na minha carteira. Como é que eu sei que eu tenho gestão no meu escritório? Eu sei dizer quantos processos ativos eu tenho. Que processos eu tenho? Quando eu perguntar para você, você tem quanto de consultivo, quanto de contencioso, você tem que saber dizer, né? Então, que tipos de ações eu tenho no meu escritório? Eu sei exatamente que tipos de ações eu tenho, percentuais, eu já sei a minha área de atuação, é mais interior, é mais capital, são tantos estados, são menos estados, quantos estados são, quais são, né? E o ticket médio das minhas ações. Então, esse é um checklist, assim, essencial. Se eu sei responder isso, tenho gestão no meu escritório. Se eu não sei responder, não tenho. Então, façam esse saneamento urgentemente, tá? Olho no mercado, olho no cliente. Preciso saber da minha concorrência, preciso estudar a minha concorrência, preciso estar atento à minha concorrência. Bench Negócios da Radar é uma forma de você ter essas informações ali de uma forma fidedigna, saudável, segura. Entra no Bench Negócios da Radar. Pesquisa teus concorrentes nas redes sociais, faz esse trabalho também importante. E olho no cliente, vamos lá, vamos fazer pesquisa de satisfação com o meu cliente. Quiser ajuda da gente para fazer, estamos aqui. Só nos pedir, né? Só entrar em contato conosco, a gente faz ali uma sessão, uma hora avulsa e organiza isso para você. Se não, você tem como fazer isso sozinho, se souber, se tiver tempo, desenvolve ali no Google Forms e entrega para os teus clientes, faz essa pesquisa para que eles possam te devolver e te dizer exatamente como ele quer ser atendido, de que forma ele quer ser atendido. E comunicação clara e efetiva com todos da equipe, engajamento da equipe, fazer com que eles participem das metas, do desenvolvimento dessas metas e fazer o acompanhamento disso com a equipe, monitorando, conversando, compartilhando, ouvindo a equipe, porque eles têm sempre muitas informações privilegiadas para nos dar e grandes insights também. Muitas das vezes está tudo dentro ali do meu escritório, às vezes eu aqui não estou parando para escutar e para enxergar, tá bem, pessoal? Então essas são aí as dicas para a gente começar 2024. Quem perdeu essa live, fica salva lá no YouTube, no Spotify, nós temos aí os nossos canais. Então, se quiser compartilhar também essa live depois com alguém para ter aí esse checklist. E a gente assim abre 2024 com as dicas, com os insights
para vocês, para a gente começar aí um 2024 muito promissor e muito abundante. É isso que eu desejo para todos vocês, que a gente possa aí se encontrar nas nossas lives e conversar um pouquinho e deixar aí esse canal aberto para que vocês conversem conosco, né, e aproveitem as nossas dicas aí de gestão. Tá bem, pessoal? Muitíssimo obrigada, que seja um ano muito promissor para todos nós e continue aí nos seguindo e compartilhando os nossos conteúdos. É uma alegria estar aqui com vocês e eu espero que realmente seja um ano muito próspero para todos nós e a gente está aqui para poder ajudá-los para que isso realmente se torne uma realidade, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abração, até. Tchau, tchau.